Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa quinta-feira, dia 26 de janeiro. Terça-feira, né, foi um dia de bastante jogos, bastante trabalho, mas um dia bem positivo. E hoje foi também um dia de bastante jogos, mas não foi um dia positivo. Se eu não me engano, é meu segundo dia de head no mês de janeiro. E confesso que esse head não foi pesado, falei. Se quem tiver gestão, quem tiver um bom psicólogo, eu mandei lá mensagem para a galera do grupo VIP, né? Falei que a gente vai ter dias bons, dias ruins. A gente tem que ter consciência que nossos dias bons são bem maiores e melhores que os dias ruins, né? Dei até o exemplo para a galera para ajudar no psicológico. Se você for amanhã com a cabeça de que tem que recuperar o dinheiro que perdeu hoje, né? Pensar, puta, perdi ali, sei lá, 5 mil reais. Porra, fudeu, perdi 5 mil reais, tem que recuperar. Não é assim que funciona comigo. Na minha cabeça eu ganhei ontem 10 mil reais. Hoje eu perdi 5 mil. Em 2 dias eu fiz 5 mil reais. Tá bom. Se você planilhar, colocar lá na sua planilhinha todos os dias, entrada tal, dia tal, semana tal, batendo ali lucro, você vai ver que no final do mês você vai estar muito mais positivo do que se você ficar dia a dia querendo ganhar cada dia e pode no teu emocional se abalar pro dia seguinte, tá? Então foi essa ideia que eu dei pra galera, que eu sempre comento também, e foi a mesma coisa que eu falo todo dia, excelente. Não sou o maior do mundo, não sou o melhor do mundo quando a gente ganha pra caramba, e obviamente também não sou o pior quando a gente tem dias ruins, né? E a gente faz leituras do jogo, não sou eu que boto a bola pra dentro. A gente teve hoje uma infinidade de gols incríveis perdidos, né, que deram nosso head do dia. Porto no primeiro tempo perdeu um caminhão de gols. Barcelona e Real Sociedad no final, né, Real Sociedad com um a menos perdeu também um monte de gols. Enfim, Bayer Leverkusen, o Grêmio só ganhou de 1-0, mesmo com um jogador a mais quase o segundo tempo inteiro. E o Santos, né? O Santos empatou em 0-0 com a Água Santa, cara. Tô acreditando que esse ano o Santos vai conseguir ser rebaixado. E acho melhor o Santos ser rebaixado no Campeonato Paulista, hein? Acho melhor. Que se mantiver essa diretoria Falcão e Odair Hellmann como diretor de futebol e técnico, o Santos ficar no Brasileiro. Mas vamos lá. Amanhã vai ser um novo dia. Espero que seja um dia de green. O pessoal estava comentando na resenha. Tô gravando agora 11h45. O pessoal estava comentando na resenha que hoje o dia foi de head, óbvio. Acho que todo mundo ali que me seguiu tomou head, né? Até na pré foi até melhor do que no ao vivo, né? Mas foi um dia de head. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de esconder isso, muito pelo contrário. Vergonha teria se eu falasse para vocês que o dia foi maravilhoso e não ser, né? Sou transparente pra caralho com isso. Mas o pessoal tava comentando que o dia de hoje foi para compensar o dia de ontem. Falei, porra, se a cada 2 dias eu tiver um dia de terça como foi, um dia de quarta como foi, eu tô milionário. Porque ontem a gente fez muito dia. Hoje a gente entregou, pelo menos eu entreguei, metade do que eu ganhei ontem. E foi o pior dia meu, sei lá, acho que em um ano. Foi o meu pior dia hoje. Mas é isso. Dormir e acordar amanhã que todo dia. Vamos lá começar pelo radar esportivo mesmo, seguindo aqui a ordenzinha. A gente tem Botafogo e Madureira. Botafogo uma cotação de 1,50. O Madureira enfrentou, que pedreira do Madureira, se eu não me engano, em 5 jogos, pegou os 4 carioca. Aqui, ó, pegou o Vasco, não, pegou os 4 sequências. Empatou com o Vasco, empatou com o Flamengo, perdeu pro Fluminense, com o time titular, o Fluminense. O Vasco e o Flamengo com o time... Não, o Flamengo time titular, o Vasco time reserva, o Flamengo time titular, força máxima, Fluminense time titular e vai pegar o Botafogo. Acredito, obviamente, que o Botafogo vem com o time titular, não tem porque o Botafogo vem com o time reserva. Mas o Madureira faz uma boa campanha, comentei aqui já uma vez, né, que um amigo meu que treina no Madureira. E essa cotação de 1,50 do Botafogo aqui não existe não, hein? Não existe não. Ficar de olho nessa correção de preço aqui do Botafogo. O Botafogo pode ganhar o jogo? Pode, Newton Santos jogando em casa, pode ganhar. Mas que o Madureira deu trabalho pro Botafogo, pros 3 grandes nos jogos passados, e pegar o Botafogo, essa cotação tinha que estar bem alta aqui.
Eu peguei o Lei Vasco no começo do jogo contra a Portuguesa. A cotação do Vasco também começou assim, a 1,50, um pouquinho mais, 58 na Betfair, né? Essa cotação aqui é Bet365, mais ou menos. Eu entrei no Lei Vasco a 1,70, que eu custei a ver o jogo ali, como é que tava, desenrolar, e rapidinho essa cotação foi a 2,10. Rápido. Consegui sair minutos antes da grande melhora do Vasco, rápido, né? Queria entrar no limite do primeiro tempo, só que não deu tempo. O Vasco fez o gol com o Nenê, 1-0. Então, acho que essa cotação aqui, se o Botafogo não começa tão bem, e o Madureira marca muito bem, essa cotação aqui vai subir. Fluminense e Boa Vista. Fluminense cotação de 1,33. Só para ver os últimos jogos do Botafogo. Foi bom. Botafogo perdeu pro Audax com o time reserva, né? E bateu o Volta Redonda 2-1. Esse jogo aqui do Botafogo foi no Raulinho de Oliveira, foi um jogo chato também. O Botafogo não brilhou, não. Tem um jogo adiado, né? Botafogo e Vasco, por conta da Copa Mickey do Botafogo. Fluminense e Boa Vista. Fluminense tem 3 jogos, o Flamengo tem 5. Se o Fluminense vence, passa o Flamengo. Então é importante o Fluminense vencer esse jogo. Muito provavelmente esse jogo aqui é no Maracanã, né? O Boa Vista, o último colocado, tem um empate e 2 derrotas. Contra quem foram os jogos do Boa Vista? Empatou com o Bangu 2-2, perdeu para a Portuguesa e para o Resende. Deixa eu ver só a classificação aqui da Portuguesa. Em oitavo, a Portuguesa tem 1 vitória e 2 derrotas. A Portuguesa jogou bem hoje contra o Vasco. Não jogou mal não, mas perdeu muitos gols. Enfim, vem aqui para... Eu acho essa cotação de 1,33 do Fluminense contra o Boa Vista mais justa do que essa de 1,50 para o Botafogo, tá? Que eu vou ficar de olho num back equipe do Fluminense. Na Copa do Rei, a gente teve hoje a classificação do Barcelona contra a Real Sociedade 1-0. Sufoco do Barcelona no fim. Se não fosse Ter Stegen, ia levar para a prorrogação. O Barcelona com 1 a mais segundo tempo inteiro. E, se eu não me engano, o Osasuna bateu na prorrogação o Sevilha 2-1. Então a gente tem Valência Atlético de Bilbao. Comento com vocês dos jogos recentes que eu tenho acompanhado do Atlético de Bilbao. Jogando dentro de casa, o time vem produzindo muito poder ofensivo. Está dando muita pressão no adversário. E o Valência não vem numa fase boa. Se o jogo que fosse na casa do Atlético de Bilbao, cara, essa cotação estaria abaixo de 2 se bobear. Mas como é na casa do Valência, aqui é um jogo para ficar de olho. Não leia a pior equipe em campo. De preferência ao Valência, tá? Se pegar os últimos jogos do Valência, o Valência dentro de casa vem sofrendo. Ganha, mas vem sofrendo. Ganhou um. Tava batendo o Almeria, né? Até o finalzinho. O Valência fez... O Almeria teve um pênalti. Não foi o último jogo? Deixa eu só ver se foi o último jogo. Foi o último jogo. O Almeria teve um pênalti. O cara perdeu o pênalti no final do primeiro tempo. O Valência no começo do segundo tempo, se eu não me engano, fez 1-0. O Almeria empatou. O Valência fez 2-1. O Almeria empatou 2-2. Vem de derrota pro Cádiz, que é um time pequeno, né? Bateu o Betis 3-0. Isso foi importante. Perdeu pro Barcelona e perdeu pro Mallorca. O Atlético Bilbao fora de casa também não é essa maravilha toda. Perdeu para a Real Sociedade 3-1, bateu o Eldense na Copa do Rei 6-1, empatou com o Betis e perdeu para o Girona aqui. O resto é muito provavelmente Alzira. Será que é a dona da fábrica? Provavelmente aqui Copa do Rei. Que eu venho para ficar de olho, não leio a equipe do Valência, ficar de olho no mercado de gols, né? Aqui é interessante, jogo único, tratando de Copa. Valência é uma equipe que sofre bastante gol, pode ser interessante. Real Madrid e Atlético de Madrid, o clássico, onde eu venho aqui com as forças para tentar buscar lei a equipe do Atlético de Madrid. Como eu sei que tem muita gente, né, que está no meu grupo e que acompanha aqui, eu tento falar para todos os públicos, né, de trader, né, mexe, opera na Betfair, e tento ensinar para as pessoas, passar um pouco de conhecimento e conteúdo para aprender a mexer na Betfair, que eu acho muito mais produtivo e acho que ganha muito mais dinheiro operando lá do que operando nos sites, digamos, convencionais. Essa odd 4 para trabalhar contra o Atlético de Madrid não é uma odd alta, tá? Não é uma odd alta. Mas como botar aqui, trabalhar o Atlético de Madrid vai ser, sei lá, 1,18, 1,20 mais ou menos no máximo, que seria um Real Madrid com empate,
Eu vou marcar aqui o back ao Real Madrid. Lembrando que é um clássico, é jogo único, tá? E esse jogo pode ser interessante demais se o Real Madrid abrir o placar. Se o Atlético de Madrid abrir o placar, eu vou ficar fora no mercado de gols. Só se o Real Madrid abrir o placar. Aí pode ter contra-ataque do Vini, né? O time do Real é muito forte para frente. Não sei se o Rodrigo vai jogar, né? Teve aquele entreveiro ali com o Ancelotti na saída do jogo contra o Bilbao, se não me engano, na Copa. Foi Bilbao? Não. Foi Bilbao, não. É Villarreal. Contra o Villarreal no Campeonato Espanhol. Não, na Copa do Rei. E não sei se ele vem como titular. Deixa eu ver como é que tá aqui a escalação. Se tem. Não tem. Mas é um time que tem um contra-ataque muito mais forte, né? Tem um poderio ofensivo também. É da natureza do Real Madrid ser muito mais ofensivo do que o time do Simeone, que eu não sei porque ainda não caiu. Na Holanda, a gente tem o Ajax contra o Volendam. O Ajax que viu o Feyenoord vencer, vai abrindo mais pontos. Se o Ajax vencer, vai a 36, são 5 de vantagem, faltando 16 rodadas, né? São 34 no total, vão faltar 16 rodadas. Tem muito campeonato, mas o que o Feyenoord vem produzindo, o que o Ajax vem produzindo, olha, acho que esse título vai ficar com o Feyenoord. O AZ bateu hoje o Go Ahead Eagles, se eu não me engano, 3-1, e teve a vitória, teve empate do Vitesse contra o Twente, 2-2. Como mandante, o Ajax tem 4 vitórias em 8 jogos, vem caindo a produtividade, né? Perdeu muitas peças. E fora de casa, o Volendam tem 1 vitória em 9 jogos. Essa cotação de 1,13 para buscar no Ajax é complicado. Não adianta nem buscar aqui o head-to-head entre eles. Tem aqui um 5-4 e um 4-2 para o Ajax, né? Tentar buscar alguma coisa no mercado de gols, a cotação vai estar bem esmagada, tá? Vamos ver aqui o mais 2,5, 1,18, 3,5, 1,50. Meu jogo começar, tá? Não sei se o Ajax vai aqui vir para uma goleada não, mas vamos ver se é interessante. Aqui tem que buscar alguma coisa diferente, né? Buscar a cotação de 1,13 aqui. Não gosto, não curto. Ainda mais o Ajax, se fosse um Manchester City contra o Volendam, eu até vinha para trabalhar isso em 13. Agora o Ajax não tem confiança não. O Gauchão não tem nada de importante, né? Porque o Inter, nessa quarta, que eu tô gravando ainda quarta, ainda não virou meia-noite, empatou com a Avenida 1-1. Foi o jogo que deu até um bom green pra gente lá. Comentei do Race, né? Race escanteios é quem cobre os escanteios primeiro, né? Você tem Race 3, Race 5, Race 7, Race 9 nas casas de apostas. No começo do jogo, ali com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, que a Avenida já vencia o Inter por 1-0, a Avenida tinha 3 escanteios, estava pagando 1,90 o Race 5, que o Inter não tinha nenhum. A gente entrou no Race 5, bateu, tranquilo, e a gente pegou no começo do segundo tempo o Lei Avenida, né? Já tinha mod interessante ali pro Inter, que deu para pegar também. O Grêmio no sufoco, no finalzinho, mais uma vez, Luizito Soares salvando o Grêmio. 1-0 contra o Brasil de Pelotas, que tinha vencido o primeiro jogo também, o Brasil de Pelotas. O Grêmio vem com 2 vitórias, né? Bateu o Caxias fora 2-1, jogando mal. E hoje bateu o Brasil de Pelotas 1-0, jogando mal. Os times vão engrenar, mas ruim. Então vou pular daqui. Campeonato Paulista, vitória do Palmeiras 3-1 para cima do Ituano, com o time reserva. Vitória do Bragantino 2-0 para cima. Cara, foram muitos jogos. Não, o Português ele perdeu 3-0. Bragantino ganhou. Acho que é Inter de Limeira. Não, Inter de Limeira já contra São Bento. Deixa eu ver aqui que eu tentando ver. Nem tem classificação. Aí complica, hein? Vamos voltar aqui só para não falar besteira. Ferroviária 2-0. O Bragantino teve um jogador expulso no final da partida. E a gente teve o Santos empatando com a Água Santa 0-0. A gente tem aqui o São Paulo contra a Portuguesa. Não tem cotação. São Paulo vem de empate no primeiro jogo contra o Ituano 0-0. Bateu a Ferroviária 2-1 e empatou com o Palmeiras 0-0. Portuguesa que bateu bem o Bragantino, mas teve uma ajuda monstruosa do Cleiton no primeiro gol. Vem de empate no jogo passado contra o Ituano
e a derrota para o Botafogo. Então aqui eu venho para tentar buscar alguma coisa. Se tiver uma odd aqui próximo de uns 50, uns 60, dá para buscar um back São Paulo. Abaixo disso, vou esperar. Na Primeira Liga de Portugal, a gente teve hoje na Copa de Portugal o Porto batendo o Viseu por 3-0. Foi o meu maior head do dia, foi no primeiro tempo do Porto, que eu estava com uma stake cheia. O Porto perdeu muito gol, muito gol. No segundo tempo deu para dar uma salvada ali, mas eu perdi no total desse jogo perto de 60% da stake. Consegui recuperar um pouquinho no over à frente depois no segundo tempo. Ainda estava na goleada que pagaria bem também, mas nada feito. Que eu vou ficar de olho no back, a equipe do Benfica. Pode ficar de olho aqui no canto nos primeiros 10 minutos. A gente pegou no Porto, né? Na pré. Canto nos primeiros 10 minutos e gol no primeiro tempo. Foi a duplinha que eu costumo fazer. E o Benfica eu também vou fazer essa. Já fica aí de dica para vocês. Canto do Benfica nos primeiros 10 minutos e gol no primeiro tempo. O Benfica é o líder da competição. Tem tudo para ser campeão o Benfica. Pega o Passos, que é o último colocado. Dentro de casa o Passos ainda não venceu. E o Benfica fora só tem uma derrota. São 6 vitórias. Tá? Então aqui é back Benfica. O que mais? Só isso, né? Tem a Copa da Arábia Saudita, Al Ittihad e Al Nassr. Sei quem lembra que eu comentei de um jogador, né, marroquino. É do Al Ittihad. É o Hamdallah. Que foi na época que o Gabigol estava lutando pela artilharia do mundo, né? O Hamdallah tinha mais gols que o Gabigol. Joga aqui no Al Ittihad, muito provavelmente deve ter Cristiano Ronaldo jogando. Só vou marcar aqui mercado de gols para ficar de olho, tá? E o Al Hilal também, que é o grande rival aí do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, jogando também pela Copa. Beleza? Então é isso. Que essa quinta-feira seja melhor que foi essa quarta-feira. Valeu? Abraço!